Olha o Danilão e o Alex mais uma vez. Faz tempo que eu não fazia live, tá animado? E aí galera, como é que vocês estão? Mais uma live, 15ª live, hein? Se Deus quiser a gente vai fazer 100, 200 lives, que estamos no caminho do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Comecei 2 minutos mais cedo. A intenção é as lives serem mais rápidas e práticas, para você acompanhar, mudar sua vida, mudar sua mentalidade. E Pai, obrigado pela presença. E tamo aí. Aqui o rascunho de hoje. Recebendo mensagem aqui, mas... Bom, hoje o assunto é muito interessante, que envolve um pouco de psicologia, comportamento humano. Oi Priscila, quanto tempo de live, né? Porque a gente se viu ontem, graças a Deus. E eu já vou entrar no conteúdo, porque a live vai ficar salva, né? Então, é isso aí. 15ª live, tema sobre as virtudes do ser humano. Então vão ser reflexões, vai ser compartilhamento de conteúdo, que é sobre as virtudes do ser humano, é um campo, é um universo, né, de coisas que a gente pode aprender. Tá. Primeira virtude, que eu, Danilo, considero uma virtude: boa comunicação. Lucas, como é que tá, vizinho? Já comecei já. Boa comunicação, primeira virtude. Você considera a boa comunicação uma virtude? E a live, ela vai ser principalmente para mim aprender, porque eu preciso muito. Porque nos últimos dias eu percebi o tanto que eu sou carente dessas virtudes. Então, essa live é para mim, para eu melhorar como pessoa. Se te ajudar de alguma forma, tamo junto. Cadê? Eu separei aqui as mais. O Lucas, o Lucas tá aí presente na live. Recomendou que a live fosse mais expositiva, então tá aqui. Primeira virtude, boa comunicação. Beleza. Segundo o Dr. Albert Mehrabian, não sei, ele é doutor. Ele fala que a comunicação se expressa de 3 formas. 55% é a sua linguagem corporal. 55% body language. Então, linguagem corporal. Imagina você compartilhando uma notícia maravilhosa. Então, a linguagem corporal é o que mais representa, segundo o doutor aqui, na comunicação. Se a pessoa eu falasse que eu te amo, você e a pessoa que está me assistindo, e você fizesse assim pra mim, isso é linguagem corporal. Você faz assim. Então, a linguagem corporal, ela é o que mais predomina na comunicação. E o que eu levo com isso? Comportamento. Você pode falar o que você quiser, o seu comportamento que vai dizer muito mais sobre você, sobre mim, para as outras pessoas. 38%, segundo o doutor, é o tom de voz. Danilo, tom de voz. Eu venho percebendo que quanto mais alto você fala, menos as pessoas te ouvem. Quando você coloca entonação na sua voz, tipo assim, falando mais devagar, mais baixo, mais lento, a sua voz ela ganha um poder a mais. Então, segundo o doutor, vou chamar ele de Albert, porque o outro nome é difícil. Suzy, obrigado pela presença, como é que tá? 38% da comunicação corresponde ao tom de voz. 7%, olha que engraçado, isso é muito chega a ser hilário. 7%, oi mãe, como é que tá? 7% é a linguagem verbal. 7% é o que você fala. Então o que predomina, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. O que predomina, o amarelo, é linguagem corporal. Então o que as pessoas mais veem, a melhor forma de comunicar é pela linguagem corporal. Olha o tanto de gesto que eu posso fazer. Você vai entendendo o que eu estou falando. Então as pessoas, a comunicação, ela é mais entendida pelo comportamento do que pelo que você fala em si. O que você fala é só 7%. Então o que você faz, como você se comporta, a tonalidade da sua voz é o que mais conta.
pouco conta o que você fala, segundo o Dr. Albert. Estamos na virtude da boa comunicação. Já o que mais conta é a linguagem corporal. Como é que a gente vai começar a agir? Porque, tipo assim, da linguagem corporal é muito interessante. Se você estiver revoltado com uma pessoa e falar apontando o dedo na cara dela, meio que você está chamando a pessoa para briga, porque isso aqui, apontar o dedo é muito ofensivo. Então você pode representar, você pode comunicar o que você quiser. A liderança, uma observação, a liderança é puramente comunicação. E a comunicação é o que? É linguagem corporal, de forma predominante. Então, tipo assim, eu vejo que para criar conexões com as pessoas, eu tento, tipo assim, a pessoa tá falando, eu chego mais perto assim, eu aceno, eu fixo o olho nela, isso tudo é linguagem corporal. Agora, se a pessoa tá falando, eu me distancio e olho para outro lugar, isso vai comunicar muitas coisas para a pessoa, sem eu falar nada verbalmente, porque eu já tô falando muito com a linguagem. Então, utilize aí a seu favor para criar relacionamentos, oportunidades. Matheus Costa, Pereirac, como é que tá? Obrigado pela presença. Então, repetindo, e a live vai ficar salva. A comunicação, ela é mais composta pela sua linguagem corporal, pelo seu tom de voz, do que pelo que você fala. Isso de acordo com o Dr. Albert. Beleza, vamos usar isso ao nosso favor, né? Observação. A forma como você se veste, ela comunica algo para as pessoas. Eu não estou falando para você se vestir assim ou assado. Eu estou falando que cada contexto, geralmente, demanda um estilo de roupa. Assim, se eu tivesse que ir de regata, eu ia transmitir outra imagem, porque a roupa, a vestimenta, ela transmite uma imagem para as pessoas. Então, se eu for jogar vôlei, eu coloco um shortinho, uma camiseta, é o contexto do vôlei, do esporte. Agora, se eu for num culto, num casamento, cada situação tem um contexto de vestimenta, porque o que você veste comunica algo para as pessoas. Eu não estou falando que certa roupa é ruim, certa roupa é boa. Eu estou falando que o que você veste vai estar comunicando. Pronto, saiba disso e utilize a teu favor. Deixa eu ver as anotações. Tá, beleza. Já vamos para a segunda virtude. Não, acho que tem outra imagem. Pouca porcentagem da boa comunicação é linguagem verbal, mas a linguagem verbal ela impacta muito. Ontem eu li no livro que o que você fala é um bumerangue. Assim, se você tem linguagem ofensiva, ela bate e volta para você. Ela ofende a pessoa e a ofensa vai voltar, é o bumerangue, vai e volta. Segundo o querido Aristóteles, o sábio nunca diz tudo o que pensa, que a gente pensa cada coisa, né? Se a gente falasse tudo o que pensa. Mas pensas tudo sobre o que diz, sobre o que vai falar. Tipo assim, na hora que o sábio vai falar, essa live eu vou dividir ela entre os tolos e os sábios. E todo dia a gente tem a oportunidade de seguir o caminho da sabedoria, porque assim a gente vai viver bem melhor. É bem melhor. Esses dias eu me comportei como um tolo, eu vou admitir, eu fui insensato, eu fui ignorante. É por isso que eu tô fazendo essa live, é para eu me tornar um ser humano melhor, se te ajudar de alguma forma. Então, o sábio, quando ele vai falar, geralmente ele pensa muito e fala de uma maneira coerente. Eu tô precisando melhorar muito nisso. Que é puramente linguagem verbal, as palavras. Aí tem um provérbio que é maravilhoso, um provérbio que é muito bom. Provérbios 15:1. A palavra gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida, a palavra dura, desperta a ira. Como assim? Esses dias eu tive um excelente ensinamento aqui em casa. Quando você ministra, gerencia uma situação muito difícil com a palavra equilibrada, você converte muito bem a situação. E foi a partir do meu irmão que eu aprendi isso esses dias. Ele foi e é uma fonte de sabedoria na minha vida. Ele ministrou muito bem a situação. Não levantou o tom de voz, ele ficou no equilíbrio. Então, se ele tivesse usado palavras ríspidas, a situação ia piorar muito. Agora, como ele manteve o equilíbrio, a situação ela foi melhorando com o tempo.
Provérbios 15, eu li Provérbios todo esse dia, é maravilhoso. Mas isso aqui é tipo uma área cômica. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Como assim? Geralmente uma pessoa... Geralmente, não são todos, mas geralmente as pessoas falam muito. Agora, quando você fica em silêncio, não precisa ser sempre, mas na maioria das vezes, as pessoas ficam em dúvida se você é inteligente, você é ignorante. Então, o que é melhor? É melhor ouvir mais do que falar. Porque quando você for falar, pensar bem no que você vai falar. Isso é pra mim, é pra eu aprender. Que eu tô lendo sobre isso, eu quero internalizar o que eu tô estudando. E o que cerra os lábios é dito como entendido. O que eu tô entendendo? Que é melhor ouvir do que falar. Tá. Segunda, ó, a montagemzinha bonitinha. Segunda, a primeira virtude, boa comunicação. Comunicação predominante é a linguagem corporal, segundo o Dr. Albert. Segunda virtude. Aí os comentários, os corações, mas vamos continuar. Domínio próprio. Aí, no outro lado, tem o domínio próprio e tem a impulsividade. Aí eu coloquei a imagenzinha aqui. Toda vez que a gente deixa sobressair o lado primitivo do ser humano, a gente vai se dar muito mal. A gente vai prejudicar a gente mesmo. Aconteceu isso comigo esses dias, por isso eu tô falando. Eu gritei, esperneei, no final das contas foi eu que me desgastei, eu que saí assim, por não precisava disso. Então toda vez que a gente fica com raiva, grita, esperneia, esse é o lado primitivo do ser humano. O lado assim que é puramente emoção, você não pensa, você só deixa as coisas, né, bagunçadas, deixa eu falar tudo que eu quiser. Esse é o lado primitivo da impulsividade. Tem que tomar muito cuidado. Eu fui muito prejudicado esses dias porque eu não soube controlar esse lado. Então, obrigado pelos corações. Então, esse é o lado da impulsividade, é muito ruim. Eu tô falando pra você aprender e não passar situações que só você vai se desgastar por entrar nesse estado. Aí, ó, pra quem assistiu o filme lá, ó, isso aqui é puramente emoção. E é muito destrutivo. Tome cuidado com isso. E é o lado primitivo do ser humano. Quando a gente não exerce o domínio próprio, por isso que é uma virtude, autocontrole, a gente explode, a gente prejudica nós mesmos e quem está perto da gente. Aí qual que é o lado? O tempo foi passando e nós fomos nos tornando seres humanos sociais. Isso quer dizer que, entrando na parte do domínio próprio, autocontrole, a gente tem que controlar o que a gente fala, o que a gente pensa, como a gente se comporta, exercer o domínio sobre essas condições para a gente viver bem e viver em sociedade. É isso que é demandado hoje em dia. Então, para você viver bem socialmente, você tem que exercer domínio próprio sobre si mesmo. Você não pode dar vazão à sua ira, sua raiva, seu descontrole. Eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo, é muito ruim. Não faz bem pra ninguém, prejudica muito você mesmo. Então, diálogo, né? Amigável. Eu coloquei desgaste emocional e energético. Toda vez que a gente se coloca nesses estados, a gente é muito prejudicado, é muito ruim. Então tem um desgaste emocional muito grande. Bom, deixa eu ver. Assim. Colocando. Sempre quando tiver uma discussão, a gente tem duas opções. Ou manter uma linguagem branda, uma linguagem equilibrada, ou a expressão que eu coloquei, jogar lenha na fogueira. Se você começar a atacar, apontar os erros da pessoa, começar a gritar, você vai jogar lenha e a situação só vai piorar. Você não vai resolver nada. E só vai piorar o contexto, vai criar um cenário muito ruim. Então eu coloquei aqui, lenha na fogueira, palavras, puramente palavras. Se você começar a atacar, que foi o que eu fiz esses dias de uma maneira não inteligente, e eu tô aqui para te dar esse conselho. Faça uma escolha consciente de exercer domínio próprio sobre você mesmo, sobre as suas emoções. Toma cuidado com isso, né, para você não
A gente precisa exercer muito domínio sobre as emoções, sobre o comportamento, sobre as palavras, porque tem uma parte da ciência que fala que quando a gente guarda emoções, a raiva, a angústia, todas as emoções ruins, toda vez que a gente guarda, a gente vai adoecer de alguma forma. Ou a gente fica rouco, ou começa a ficar doente. De alguma forma o corpo vai expressar essa emoção contida. O que a gente vai fazer? Identificar a emoção, trabalhar ela e expressar de uma forma gentil. É isso que eu vou procurar fazer. É uma das coisas mais difíceis que tem. O corpo fala, quando você guarda uma emoção, seu corpo ele vai adoecer, ele vai dar sinais disso. Aqui, ó, tá. Se você guarda a raiva, adoece o fígado. Se você estressa muito, adoece o coração. Então toma cuidado. Já sabendo que adoece, a gente não vai vomitar essas emoções em cima de uma pessoa. A gente vai entender o que está sentindo, vai trabalhar e falar, não gostei disso, tal. Eu vou fazer isso daqui pra frente, se Deus quiser, vai dar certo, que eu vou me esforçar pra fazer isso. Porque o desgaste emocional do lado da ira, da raiva é muito grande, não vale a pena. Ó a frase. Se não quiser adoecer, fale dos seus sentimentos. Então se você tá muito feliz, transborda. Flui naturalmente, igual um rio, você vai fluindo naturalmente. Se você tá se sentindo mal, alguém te magoou, fala. Chega na pessoa e fala, porque senão você vai adoecer. Eu falo isso por experiência própria. Eu guardei muitas emoções ruins por muito tempo, eu só adoeci. Agora é identificar, gerenciar e externalizar de uma forma gentil. É isso que eu vou procurar fazer. Tá. Essa é a segunda virtude. A primeira, boa comunicação. Segunda, domínio próprio. Observação. Voltando para o tema da natureza. Exerça, isso que é um discernimento. Exerça domínio próprio sobre o seu cérebro. O nosso cérebro, ele é o maior computador que existe. E se é um computador, a gente pode programar. Olha que legal. A gente pode dar ordem, falar o que a gente quiser. A gente pode alimentar fé, amor, coragem, paciência, humildade, sabedoria. A gente pode escolher programar o nosso maior computador nesse sentido. Ou não. Isso é exercer domínio sobre si mesmo. Então, domínio sobre o cérebro, domínio sobre a boca, né, o que fala. Isso é muito pra mim, essa live é pra mim, pra eu aprender mesmo. Porque eu li esses dias, as palavras são como bumerangues. O que você fala vai voltar pra você. Então se você fala coisa boa, você vai receber coisa boa. Não é exclusivo, né, porque a vida é muito inconstante. Mas toma cuidado, exerça controle sobre o que você fala. Não vomite, assim, não sai falando adoidado, não. Analisa o que você vai falar. Porque eu vou passar a fazer isso. É muito prejudicial quando você deixa simplesmente as emoções explodirem, assim, você... Tô te falando. É apenas um conselho pra você. Pequena pausa. E como é que tá o Flamengo? Tem mais uma virtude, eu já vou encerrar a live, porque eu só quero compartilhar, colaborar aí com a sociedade. E se tiver comentário... Se tiver alguma virtude, eu anotei 3, tem milhares. Eu prefiro focar nas virtudes do que nas deficiências. Deixa o like, se inscreva no canal do YouTube, deixa o coração. O meu e-book está 2.0, os princípios da verdadeira saúde, está disponível de forma gratuita. Simplesmente para levar conhecimento e sabedoria para a tua vida. Então, é isso. Vamos para a terceira virtude. No final da live eu vou compartilhar 3 livros. 2 eu li e o outro eu estou terminando de ler. Vamos lá. Terceira virtude. Comenta aí nos comentários uma virtude que você considera uma virtude. A última virtude sabedoria. Eu gosto sempre de colocar o oposto. Tem o sábio, aqui é o Salomão, um desenho, e tem a ignorância. Tem os tolos, a ignorância, e tem a sabedoria. A sabedoria é uma virtude. Então eu vou diferenciar o sábio do ignorante.
no meu humilde ponto de vista, o ignorante, geralmente, ele fala muito. O sábio, geralmente, ele fala pouco e ouve mais. Ter disposição para fazer a live. Obrigado, Pai. Seria uma virtude ter disposição, mas todo mundo pode alimentar, mas é isso aí. Então, geralmente, o sábio, pessoa sábia, fala pouco e ouve mais, porque ele sabe que tem mais coisa para aprender. Geralmente, o ignorante, ele fala muito. E além de falar muito, ele faz afirmações. Tipo assim, não, é isso, não, é desse jeito que tá certo. O sábio, além de ele ouvir mais, ele faz pergunta, porque ele quer tirar dúvida, ele quer conhecer, ele quer descobrir. Então ele ouve mais e faz perguntas. Ele não faz muitas afirmações. A pessoa sábia carrega, eu estou lendo aqui as virtudes do sábio, além de ele ouvir mais, falar pouco, ouvir mais, fazer perguntas por curiosidade, para saber, para conhecer, ele é humilde. Quem é humilde aprende mais coisas, porque ele vai prestar mais atenção no próximo. Quem é do outro lado da humildade, que é tô confundindo. O sábio, ele exerce a humildade, ele procura ser humilde. O tolo, o ignorante, ele é arrogante, ele é egocêntrico, ele acha que já sabe tudo, ou que o pouco que ele sabe já é o suficiente. Então, a sabedoria é uma virtude, e a maior de todas. Fala, Elcimar, como é que tá? Obrigado pela presença. O ignorante, o tolo, geralmente ele se irrita muito fácil, porque ele não tem inteligência emocional. O sábio, ele exerce a paciência, ele é paciente. Boa tarde, Elcimar, obrigado pela presença. Então, ele ouve, a pessoa sábia ouve mais, fala pouco, faz pergunta, é humilde e é paciente. Será que para ele exercer tudo isso é fácil? Será que ele tem que, compreender, gerenciar as emoções? Isso é óbvio, é claro que sim. Então, geralmente as pessoas tolas, as ignorantes, geralmente, e esse é o meu ponto de vista, eles se comportam como a maioria. O que a maioria está fazendo aqui? Está usando o celular para consumir conteúdo. Geralmente a pessoa sábia, ela é proativa. E quem é proativo, ele se destaca. Então, olha quantas virtudes a sabedoria carrega. E ela tá no básico, tá nos princípios, você exercer a paciência, a humildade. Eu tô falando isso, é para mim. É para eu aprender a trilhar o caminho da sabedoria. Então, é ouvir mais, fazer perguntas, proatividade. Ele é mais paciente. E uma coisa que ficou nítida para mim, porque eu vivi isso na prática. Geralmente, quando você corrige ou corrige uma pessoa tola, geralmente ela explode, fica com raiva ou para de falar com você. Quando você corrige um sábio, ele respira, ele ouve muito bem o que você está falando e muda o comportamento. Se ele for sábio mesmo, ele vai te agradecer. Ele fala, nossa, obrigado pela correção, eu vou mudar. O tolo, ele vai ficar irritado, vai ficar nervoso, vai deixar de criar vínculo com você. Então, a sabedoria, para mim, é a maior virtude de hoje. Falei sabedoria, domínio próprio, autocontrole e boa comunicação. Essas são 3 virtudes da lista. Poderia ficar 1 hora falando das virtudes aqui, mas essas foram as que eu listei. Tem generosidade, tem o amor em si, é uma virtude, porque tem pessoas que escolhem odiar. É tudo escolha no final das contas. Então, tem uma lista de virtudes. Tratar o próximo como a ti mesmo, amor. Então, mas foram essas que eu escolhi para a live, né? E desafios. Quais são os desafios? 3 livros, você vai ler pelo menos um. Quais livros? Você pode ler os 3, mas leia pelo menos um, pelo amor de Deus.
Melhor livro que eu já li na vida, Especialista em Pessoas, Thiago Brunet. Emoções Inteligentes, Thiago Brunet. E o que eu tô terminando de ler agora, ó, Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu. Eu vou emprestar muito provavelmente para minha namorada, porque esse livro é excelente. Então, por que ler livro? O livro, é a experiência de vida de uma pessoa documentada. Provavelmente esses autores passaram por coisas muito complicadas. Eles foram lá escrever, olha, eu vou colaborar com a sociedade de alguma forma. E tem os livros para nos tornarmos pessoas melhores. Então, desses 3 livros, leia apenas um. Ou leia os 3, né? Cabe a você. Eu estou terminando de ler o 3º. Não tem nenhum desafio concreto assim. Apenas reflita tudo que eu falei para você e mude. Busque melhorar como pessoa, que é isso que eu estou fazendo. Fazendo live para eu aprender, para ajudar mais pessoas. Estou buscando exercer o autocontrole, porque para mim é muito difícil, eu sou muito emocional. Eu vou muito pelas emoções, então o autocontrole é especificamente para mim. A sabedoria, eu acho muito bonito as qualidades da sabedoria. É quem ouve mais, quem é humilde, quem é paciente. Essas são as qualidades da sabedoria, que é uma virtude. E tem a comunicação. E aí? Como é que você vai comunicar agora, sabendo que a linguagem corporal é o que mais predomina quando você está comunicando? Você vai... O que você vai fazer com sua linguagem corporal? Como é que você vai se vestir sabendo que o que você veste comunica algo a terceiros? Então é isso. Foi a live de hoje. Obrigado pela presença. Tem um feriado de carnaval. Provavelmente eu vou fazer mais uma live. Uma ou duas. Se Deus quiser vai dar certo. Espero que eu tenha contribuído com você. Essa live foi para mim. Eu preciso exercer... Das 3 virtudes, certamente eu preciso exercer o domínio próprio. Quanto bônus a vida oferece a nós, e a sua live de hoje foi um grande bônus de conselho positivo para melhorar. Obrigado, mãe, pelo comentário. A live foi para mim. Se eu ajudei mais alguém, fico muito feliz. E é isso, a live vai ficar salva no Instagram, depois eu vou postar no YouTube. Obrigado pela presença de todos. E tem uma lista de virtudes. Eu citei apenas 3, mas olha o tanto de coisa que se desmembrou dessas 3 virtudes. E vamos trilhar esse caminho juntos, né? Sozinho é muito mais complicado, mas quando você se junta com alguém que quer crescer, você vai muito mais longe. Obrigado pela presença. É isso aí. Fala, Hércules, Chamito. Estou encerrando a live. Vou deixá-la aí no Instagram. Obrigado pela presença. A live vai estar aí disponível. Quem está entrando agora está entrando no final, porque eu comecei 3 horas. Você chegou atrasado. Mas é isso aí. Obrigado pela presença. Tamo junto. Até a próxima. Forte abraço. Obrigado.